Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro dia do nosso quinto webinar. Meu nome é Graziela, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo. Dessa vez, nós faremos uma dinâmica um pouco diferente, serão 5 dias de eventos sobre o mercado de insumos, até para podermos abordar em mais profundidade cada tema com o atual contexto geopolítico que nos encontramos. Com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, nós teremos alguns impactos em importantes mercados que fazem parte da cadeia de produção de itens que são comprados pelas áreas de compras das agroindústrias. Nessa dinâmica um pouquinho diferente, hoje nós teremos um bate-papo com a Juliana Lemos, a chefe da mesa de químicos industriais da IEB, e a Bárbara Evangelista, nossa analista especialista em ácido sulfúrico. Sejam bem-vindas. Bom dia, Grazi, bom dia a todos. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Lembrando que, assim como nos outros eventos que nós já realizamos, vocês também podem interagir conosco. É só clicar no botão logo abaixo do vídeo e deixar as perguntas que nós responderemos ao final do evento. E agora, vamos ao que todos estão aguardando, Juliana e Bárbara, a resposta dessa pergunta. O que nós podemos esperar para o mercado de ácido sulfúrico em 2022? Essa é uma questão realmente muito importante, Grazi. Como a gente viu no último ano, esse mercado sofreu bastante com fatores aí na oferta que impactaram os preços. E eu começo, então, contextualizando sobre os impactos do conflito, como você comentou, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Então, um dos principais impactos que vamos ter nesse mercado, e já vimos, né, em relação ao petróleo, com os preços que atingiram máximas que não eram vistas desde 2008. Então, a Rússia ela é muito importante para o petróleo, por ser uma das maiores produtoras, né? Ela produz 8% do petróleo que é consumido mundialmente, é responsável aí pela uma das maiores exportações mundiais, né? A segunda maior exportadora, e também a terceira maior produtora mundial. Então, com isso, todos os itens que fazem parte da cadeia do petróleo, né, outros produtos que fazem parte da cadeia, eles são impactados. Queria destacar isso que você falou, Bárbara, porque é muito importante, né? Então, nós estamos falando de petróleo, de conflito entre Rússia e Ucrânia. Vocês podem se perguntar como isso nos afeta aqui, mas como a Bárbara disse, o petróleo está no início de toda a cadeia de diversos produtos químicos, né? Desde polímeros que são utilizados na fabricação de embalagens, como aqui para o ácido sulfúrico, na produção de enxofre. Então, é muito importante entender o que acontece desde a produção deste insumo. Exatamente, é o que eu destaco aqui nesse seguinte slide, que é o impacto para o enxofre e para o ácido sulfúrico. Cerca de 85% do ácido sulfúrico produzido, ele é fabricado através do enxofre. Então, os impactos na matéria-prima afetam o produto. E aí a gente tem aqui, né, desde da extração do petróleo lá nas refinarias, a partir daí a gente tem o refino e a extração do enxofre e depois a produção do ácido sulfúrico. Então, por fazerem parte dessa cadeia, esses itens são impactados. Até complementando, nós sabemos que o ácido sulfúrico também é um insumo utilizado na produção de fertilizantes, né, principalmente os fertilizantes fosfatados. A gente deve ter influência pelo lado da demanda, né, por essa indústria que vai consumir mais ácido sulfúrico nesse período e, de alguma forma, impactar o preço do ácido sulfúrico? Podemos esperar sim. O ácido sulfúrico ele faz parte da cadeia de produção dos fertilizantes, como você disse, principalmente os fertilizantes fosfatados. Então, a maior demanda desse setor ela pode impactar o mercado de ácido sulfúrico. E se nós pararmos para pensar sobre as fabricantes de ácido sulfúrico aqui no Brasil, dois grandes nomes muito conhecidos, que são Mosaic e Yara, são produtoras de ácido sulfúrico e fabricantes de fertilizantes. Então, essas empresas, né, como outras fabricantes de fertilizantes fosfatados aqui no Brasil, quando o preço do fertilizante está num valor alto,
E a relação de troca para o produtor rural também está favorável, como é algo que nós vamos começar a ver nos próximos meses. É possível que essas empresas produtoras destinem o ácido sulfúrico para a produção destes fertilizantes fosfatados e destinem menos, né, tem uma menor oferta disponível para outros segmentos, para venda spot, para outros mercados. Então, é muito importante isso que você trouxe, Grazi, da gente prestar atenção em como esse consumidor de ácido sulfúrico também se comporta. Obrigada, Juliana. E os custos, né, como eu estava comentando até agora, internacionais, do petróleo e do enxofre, eles tendem a se relacionar. Então, eu trago aqui nesse gráfico o preço do enxofre importado e o preço do ácido sulfúrico importado. Então, a gente vê aqui que ao longo do último ano eles seguiram uma tendência muito parecida, né? Eles têm aí um comportamento semelhante, mas é muito importante a gente destacar que para o mercado brasileiro existem outros fatores que se sobressaem a essa tendência do mercado internacional. Em resumo, eu posso colocar aqui que, apesar de ter essa relação muito forte entre ácido sulfúrico no mercado internacional e o enxofre, existem outros fatores, como você disse, que são muito importantes e que falam mais ao nosso mercado, né? Você poderia contar para a gente quais são? Existem. O principal deles é a oferta, né, que a gente vê aqui no mercado nacional, que é o que direciona os preços. No ano passado, nós tivemos paradas de diversas produtoras, então a redução da oferta causou um impacto no preço muito maior que a tendência que era vista no mercado internacional. Então, o preço ele atingiu patamares aí que não eram vistos nos últimos anos, custando a partir de R$ 15 ou até mais, cotações maiores que isso. Então, o mercado ele foi fortemente afetado pela produção nacional, né, no caso, pela baixa disponibilidade de produto aqui no mercado brasileiro. Bárbara, essas paradas para manutenção que ocorreram no ano passado, elas foram tanto programadas como não programadas, né? E a gente teve diversas o que nunca tinha acontecido nos últimos anos e até trouxe esse pico de preços no mercado. Para esse ano, né, a gente pode ter um cenário semelhante, paradas para manutenção, existem, né, paradas para manutenção que são programadas e há chances de ocorrer não programadas que tragam os preços para esses níveis? No último ano, nós tivemos 7 paradas de produtoras, sendo que somente 2 delas haviam sido programadas, as outras 5 não foram programadas. Então, para esse ano, nós não temos até o momento nenhum cronograma de parada, as empresas ainda não divulgaram ou não têm esse cronograma, porém são indústrias que são antigas, então elas podem sofrer com alguma falha ou algum problema que eventualmente necessite de uma parada para manutenção. Então, é um cenário que pode acontecer, mas ainda não tem como prever, né? Não tem uma programação para isso acontecer. E até mesmo no início desse ano, a gente está mostrando aqui o gráfico com o preço de setembro de 2021, porque foi algo que marcou provavelmente muitos dos que estão nos assistindo, né? A alta no preço do sulfúrico nesse período. Mas no início desse ano também já aconteceu uma parada para manutenção da nitroquímica, que eles ficaram mais de um mês nesse processo. Então, isso também diminuiu a oferta de ácido sulfúrico no mercado. E a pergunta, então, que fica para a gente, né, é o que esperar para 2022? Então, como a gente comentou até agora, não são esperadas novas paradas das produtoras até o momento, mas tratam de indústria que podem sofrer alguma falha técnica. Muitas delas são indústrias antigas, então pode necessitar de alguma parada para manutenção, de algum reparo, ou até mesmo sofrer algum problema. Então, por isso, o preço do ácido sulfúrico ele ainda se mantém em patamares elevados em relação ao que nós tínhamos em 2020, em 2021, no início do ano, que custava centavos, né? Menos de R$ 1 o quilo. A nossa tendência é que o preço volte a reduzir, mas ainda fique em patamares elevados em relação aos últimos anos. E é muito importante também ter um relacionamento muito próximo com o fornecedor, entender como está a disponibilidade dele, visto todo esse cenário que nós acompanhamos desde o ano passado, né, de um mercado diferente do que nós estamos habituados para o ácido sulfúrico. Precisamos ter uma proximidade com esses fornecedores e também acompanhar esses direcionadores que nós mostramos aqui. Então, estar munidos, né, de informações embasadas, né, de informações frequentes, rotineiras, que possam ajudá-los também nesses momentos que o mercado se comporta de um jeito um pouco diferente. Perfeito.
Bom, pessoal, nós vamos abrir agora o espaço para perguntas. Se você ainda não tiver feito a sua pergunta, vocês podem clicar no botão logo abaixo do vídeo. Nós já temos algumas aqui e vamos começar, acho que pode ser com você, Bárbara. Como vai ficar o preço do ácido sulfúrico este ano? Então, com a normalização da oferta, né, desde que a Nitroquímica ela retomou a produção, como a Ju comentou, eles fizeram uma parada no início do ano. Então, com a normalização dessa oferta, a gente espera que o preço volte a reduzir, mas ainda ele se mantém em patamares maiores que o dos últimos anos, influenciado também pelo preço do enxofre. Como eu comentei no início, o petróleo tem apresentado alta, com isso o enxofre também deve ficar em níveis elevados, dados os custos de produção. Então, a matéria-prima ajuda a sustentar o preço do ácido sulfúrico ao longo do ano. Sem contar toda essa situação que você trouxe muito bem numa pergunta de indústrias de fertilizantes, né? Não quero antecipar a nossa conversa que acontecerá ao longo da semana sobre fertilizantes, mas isso, sem dúvida, impacta na demanda de ácido sulfúrico no mercado nacional. Obrigada, meninas. Tem mais uma pergunta aqui. Acho que, Ju, você pode nos ajudar. Fazer contratos é uma opção neste momento? Os contratos, eles é uma forma de compra muito comum para o ácido sulfúrico, geralmente ele está atrelado ao preço do enxofre. É preciso entender todas as premissas do contrato, né, cada um especificamente. Geralmente quem trabalha nesse formato são as indústrias de fertilizantes, nem todos os fornecedores conseguem trabalhar com modelos de contratação. E é preciso também ter muito claro qual é o preço de partida para esse contrato. Bom, de forma muito geral, eu posso dizer que com a contratação, a gente fica menos vulnerável a essas possíveis paradas que podem acontecer ao longo do ano. Não, como a Bárbara já reforçou, não é algo esperado, não tem nada programado para acontecer em 2022, mas nós sabemos que isso pode acontecer e reduzir a oferta no mercado nacional. E isso é muito importante, né, porque o ácido sulfúrico ele é produzido majoritariamente aqui no Brasil. A importação ela tem um impacto pequeno, né? Cerca de menos de 8% do que nós consumimos é importado. Então, é uma forma de proteção em relação a essa possível falta de produto. Obrigada, Juliana. Temos mais uma pergunta aqui. Vai faltar sulfúrico com a guerra? Um dos impactos esperados, como eu trouxe no início da apresentação, é sobre o preço, né, do ácido sulfúrico em relação ao enxofre, ao petróleo. Então, com os custos de produção mais elevados, é esperado que o impacto seja esse, sobre o preço. Em relação à disponibilidade, por a gente produzir a maior parte do que a gente consome aqui no Brasil, a guerra ela não deve ter uma relação direta com essa questão, né? A produção nacional ela tende aí a suprir a demanda do mercado. Obrigada, Bárbara. E até já surgiu uma outra pergunta aqui. E o enxofre? Podemos ter problema de disponibilidade? O enxofre é realmente um ponto de atenção. A gente importa um volume significativo do Cazaquistão, que é um país que está ali próximo da Rússia, da Ucrânia, e que, inclusive, é um parceiro comercial da Rússia. Então, ele exporta diversos itens por um porto russo, que fica próximo à Ucrânia, inclusive. Então, pode ter alguma questão relacionada ao conflito que interfira nas exportações e que acaba impactando a oferta. Mas nós temos outros países, outras origens que conseguem suprir a demanda, países no Golfo Árabe e até mesmo os Estados Unidos. Então, a gente pode ter um impacto com relação a essa origem específica, né, por estar ali no cenário de conflito, mas tem outras origens que devem abastecer o mercado. Bacana, Bárbara. Temos mais uma pergunta. Vocês possuem informações sobre a abertura de novas fábricas no Brasil? Nós temos recentemente investimentos da Unigel, que é uma fabricante de fertilizantes, então eles estão investindo e programando iniciar uma planta de ácido sulfúrico na Bahia em 2023. Então ela deve entrar em operação em 2023 e deve ser aí uma outra fonte de ácido sulfúrico para abastecer o mercado. A Itafos também planejava retomar as atividades de ácido sulfúrico no início desse ano, eles tiveram um atraso e a expectativa é que em meados de maio eles também coloquem novos volumes de ácido sulfúrico no mercado. Então, isso já traz um certo otimismo para o mercado em relação à oferta de ácido sulfúrico.
Temos mais uma outra pergunta aqui. Qual o valor máximo que o ácido deve atingir? A pergunta de $1 milhão essa. Bom, para o ácido sulfúrico, como a gente mostrou para vocês, o preço costumava ficar na faixa de 30, 40 centavos o quilo do produto. Com as paradas, com as 7 paradas que aconteceram no ano passado, chegou a próximo aos R$ 16 o quilo do produto. Então, já foi um aumento bem expressivo, algo totalmente inesperado pelo mercado que acontecesse. Então, caso as empresas parem novamente, o que não é o mais provável que aconteça esse ano, é possível que chegue novamente nessa faixa de preços. Mas caso isso não aconteça, né, que é o mais provável, os preços ficam aí acima ainda do que era trabalhado anteriormente, mas acompanhando mais o mercado de enxofre, né, acompanhando mais a matéria-prima. Bárbara, acho que talvez você possa ajudar. Tem alguma empresa que vai aumentar a capacidade de sulfúrico agora? Sobre as produtoras nacionais, até o momento nenhuma divulgou nenhuma intenção de aumentar a capacidade de produção, somente as duas que eu e a Ju comentamos anteriormente, né, que devem aí aumentar a produção do mercado. Mas em relação às produtoras que temos hoje em dia já produzindo, não identificamos que nenhuma vá aumentar a sua capacidade. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso evento. Apenas para lembrá-los da programação da nossa semana de eventos. Amanhã nós vamos falar sobre precificação de diesel e como se antecipar em relação a isso. Na quarta-feira, no mesmo horário, os impactos dos conflitos geopolíticos no mercado de defensivos. Na quinta, falaremos sobre o mercado e as tendências para fertilizantes nitrogenados em 2022. E na sexta-feira, o último dia de evento, os desafios das áreas de suprimentos. Todos os eventos começarão às 9 da manhã, serão eventos objetivos, para que vocês tenham informações de uma maneira rápida e possam tomar decisões. Se você ainda não se inscreveu em algum dos eventos, vocês conseguem fazer ainda, é só entrar no ieb.com.br/webinar. E eu gostaria muito de agradecer a Juliana e a Bárbara pela participação e também por trazerem informações tão importantes que estão movimentando o mercado nesse momento. Acho que já conseguimos dar um norte para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada, Graziela, pelo convite. Obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Nos vemos na quinta-feira. Obrigada, Grazi. Obrigada a todos. E também gostaria de agradecer a presença de todos vocês que participaram aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou também quiserem conhecer a nossa ferramenta de inteligência de mercado, a plataforma GlobalCAM, vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail comercial@ieb.com.br ou pelo telefone 19 35 24 92 18. Uma boa semana para todos vocês e até amanhã.